Em entrevista coletiva após a oitiva do pastor Hamilton Gomes de Paula na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério afirmou que o depoimento foi mais um, em que o comando da comissão parte do nada para chegar ao nada, já que não há crime a ser investigado. O senador apontou que, mesmo sem qualquer pagamento e sem compra de vacinas, o comando da CPI insiste em manter uma narrativa com o fim exclusivo de desgastar o governo federal. O senador Marcos Rogério falou ainda dos requerimentos aprovados em bloco, que quebram os sigilos de cidadãos sem qualquer fundamentação e sem indício de crime. O senador disse: a ordem natural é primeiro tomar o depoimento. Havendo dúvidas, pode fazer uma acariação. E havendo suspeitas, se determina a quebra de sigilos. Aqui não. Antes de tudo, primeiro quebram os sigilos, abrem informações privadas de pessoas e empresas, para ao final verificar se há algum elemento que justifique a investigação. É uma total inversão da ordem de investigação, e eu acho que isso é perigoso. O senador apontou ainda que, enquanto viola garantias e cria narrativas para tentar incriminar alguém do governo federal, a CPI faz vista grossa para indícios reais de corrupção. Assista. Olha, é um depoimento que não acrescenta quase nada à CPI. Né? Ele participou, né, de uma transação que acabou não se efetivando e acabou levantando muitas dúvidas em relação a tudo que foi tratado, como foi tratado. Houve, durante essas tratativas todas, né, denúncia de que alguém teria pedido vantagem indevida, mas que também não se provou nada. Enfim, nesse caso, o que me parece aqui é que nós estamos diante de uma situação onde aquele que é a grande vítima de toda a trama é tratado como se fosse partícipe de uma conduta criminosa, que é o Ministério da Saúde, que é o governo federal. E o que eu vejo nessa trama toda, nessa tríade de conversas entre Dominguete, Cristiano e o reverendo Hamilton, é que o sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem, foi cauteloso, não houve avanço na contratação de uma vacina que não existia, não houve pagamento de um centavo sequer de real a quem quer que seja. Portanto, a oposição força a barra quando tenta investigar fato inexistente, porque essa proposta sequer foi avaliada pelo Ministério da Saúde, porque quando solicitaram o primeiro elemento a justificar o início das tratativas, que era a carta de representação da farmacêutica, a empresa não apresentou. Portanto, a negociação não avançou. Mas para a CPI, isso é objeto de profunda investigação, de profundo debate. Sabem que partem do nada para se chegar ao nada, porque não há o que investigar, não há o que imputar a quem quer que seja, mas ficam rodando em círculo para produzir uma narrativa acusatória contra o governo. O que vejo é a oposição acusando o governo do presidente Bolsonaro daquilo que sempre fizeram, mas com uma diferença: nesse governo a corrupção não avançou. Nos contratos que estão sendo apontados até esse momento, não há um centavo de real pago. Não há uma evidência de crime cometido, diferente do passado, onde quando se falava de corrupção, eram bilhões de reais desviados de Petrobras, de estatais, de ministérios. Então, o depoimento de hoje é um depoimento que, para mim, acrescenta muito pouco ao trabalho da CPI. Agora, eu confesso e fiz esse apelo ao depoente, disse a ele, falou: olha, seu depoimento hoje, considerando os dois outros que depuseram também, que foi o Cristiano e o Dominguete, não dá para afirmar se ele foi apenas vítima de uma tentativa de golpe ou se ele participava dessa grande trama. Isso não ficou claro. Ele acabou se emocionando, pediu desculpas, pediu perdão por ter tentado mediar uma situação que causou tantos constrangimentos a tantas pessoas e que hoje é alvo dessa CPI. Mas do ponto de vista do governo, não há nada, não há uma evidência a apontar
para qualquer conduta indevida no âmbito do Ministério da Saúde. Os que acusam o governo de receber aqui ele e outros são os mesmos que criticavam o governo quando o governo estava tratando sobre a compra de vacinas. Eles diziam: não conversa, não dialoga, não busca. E aí, quando teve conversas, vem com acusações. E sobre os requerimentos aprovados hoje, tem algum que o senhor considera importante? Olha, assim, a CPI, ela continua praticando, para mim, arbitrariedades, abusos, e que, ao final desse processo, pode gerar muitos prejuízos. Eu acho que nós temos que seguir um cronograma de investigação que busque apurar os fatos, as evidências, as provas, porque são as provas que vão instruir o relatório final. E hoje nós tivemos aqui aprovação de mais de 130 requerimentos, votação em globo, sem se discutir, sem dar clareza sobre o que se trata, que tipo de quebra de sigilo está sendo praticada. Então eu acho que está invertendo a ordem da investigação, porque a ordem natural é primeiro tomar o depoimento. Havendo dúvidas, havendo pontos a serem esclarecidos, você poder fazer a acariação. E havendo suspeitas em relação à transação financeira, pagamento de vantagens, recebimento de vantagem indevida, se determina a quebra de sigilo, né, de comunicação, sigilo bancário, sigilo fiscal. Aqui não. Antes de tudo, primeiro quebra os sigilos, abre, né, as informações privadas de pessoas e de empresas, para ao final verificar se há algum elemento que justifique aprofundar as investigações. É uma total inversão da ordem de investigação. Eu acho que isso é perigoso, eu acho que isso acaba expondo indevidamente pessoas e nós deixamos de concentrar, né, no instituto da quebra do sigilo, em situações onde realmente há necessidade de se fazer a quebra. Eu quero avançar com as investigações, mas não do jeito que eles estão fazendo, apenas escolhendo um lado, seletivamente. Querem apenas tentar identificar, tentar encontrar alguma coisa dentro do Ministério da Saúde e deixa passar ao largo suspeitas gravíssimas de corrupção nos estados e municípios e no consórcio Nordeste. Amanhã está previsto o depoimento do Marcelo Blanco. Eu acho. O que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Eu acho que é um depoimento importante porque ele é um dos personagens que participou de uma conversa, esteve numa conversa onde houve, né, segundo um dos depoentes da CPI, né, o pedido de vantagem indevida. É aquela história da compra da vacina da AstraZeneca pela Davat, onde o ex-secretário de logística do Ministério da Saúde teria pedido, né, uma vantagem devida, uma propina de $1. Agora, a fala do Dominguete foi nessa direção, o ex-secretário esteve aqui, desmentiu, mas essa conversa teve testemunhas. Então, ouvir quem estava na conversa para apurar se aquela versão é verdadeira ou não, eu acho que é importante. Embora, repito, nesse caso aqui, não há nada a ver com o Ministério da Saúde ou com o governo federal. Embora, se realmente houve um pedido de vantagem indevida por um servidor público, ainda que não tenha se concretizado, obviamente que isso é crime e deve ser apurado na esfera competente. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. O senhor tocou num ponto que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Eu lhe agradeço. Que é a questão da CGU, do ministro Wagner Rosário. Ele tem que vir logo. Senador Elisiane, ele pode esclarecer situações tanto do governo federal, desse caso específico da Covaxin, concordo integralmente, como senador, também de estados e municípios que ele fez 53 operações. E o detalhe, a boa notícia qual é? É que ele quer vir, senadora Soraya. Ele quer vir, ele já deu entrevista dizendo, olha, eu estou esperando só marcar. Então, presidente, se nós temos aqui uma votação unânime da vinda do ministro Wagner Rosário, inclusive no dia da votação o senador Randolph aqui disse exatamente, concordo plenamente, tem que vir. Eu queria fazer uma solicitação para o senhor pautar, não adiar mais,
porque já foi adiado várias vezes. Eu achava até que seria nessa semana. Se o senhor puder marcar para a próxima semana, impreterivelmente, a visita do ministro Wagner Rosário, eu lhe agradeço. Assim como também pautar, senador Omar Aziz, inclusive eu trouxe a matéria aqui da revista Veja, da semana passada. Olha o título, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Uma doença nacional, que fala do caso escandaloso, vergonhoso, escancarado do Consórcio Nordeste, que a gente precisa ouvir o contraditório, dando ampla defesa para as pessoas que precisam estar aqui nessa CPI. A gente já ouviu muita gente nessa CPI, vamos ouvir mais, temos que ouvir, mas a gente não pode simplesmente virar as costas, fazer de conta que não está acontecendo nada nesse caso. Inclusive o governador da Bahia, essa matéria é uma matéria interessantíssima, porque ele diz assim, há um depoimento à Polícia Federal, ele diz o seguinte, que a mim não cabe checar as informações do contrato. Poxa, o maior contrato do Consórcio Nordeste nessa pandemia, 48,7 milhões, não cabe ao presidente do Consórcio Nordeste, mas cabe ao Gabas. Por que essa CPI não quer ouvir o Gabas, então? E nós temos 2 requerimentos, presidente, que eu faço um apelo para o senhor colocar em votação, que é da Cristiana Prestes, a dona dessa empresa que recebeu essa montanha de dinheiro, repito, de respiradores que não chegaram. O dinheiro foi antecipado e os respiradores não chegaram. E também do Bruno Dauster, que era o chefe da Casa da Bahia. Ou seja, se o governador está dizendo que não era para checar, o diretor do Consórcio Nordeste era para checar, o Carlos Gabo, que a gente não quis trazer, e o Bruno Dauster, que foi exonerado por causa desse escândalo, tem que vir essa CPI. Porque ele era para checar. Inclusive, em depoimentos à polícia, a dona da empresa cita situações muito delicadas. Estão aqui na revista. Inclusive envolvendo 2 ex-ministros do governo Dilma. A gente não pode simplesmente fazer de conta que isso não existe. Outro caso que é citado na revista aqui, que envolve estados, no estado do Pará, por exemplo, coloca aqui a participação direta do governador do Pará, direta, nas negociações para a compra de equipamentos médicos, que tiveram aí, os desvios podem chegar a 280 milhões de reais. Os procuradores investigam, entre outros negócios, ilegalidades na aquisição de respiradores e bombas de infusão de hospitais paraenses. Então, senhor presidente, nós estamos providenciando outros requerimentos nesse sentido também, para que a gente possa equilibrar um pouco e buscar toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Não podemos esquecer que essa CPI só está existindo porque 2 requerimentos foram aprovados na instalação pelo presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Segundos. Um deles é para investigar eventuais omissões e ações do governo federal, e outro, que é de minha autoria, assinado por 45, vou repetir, 45 senadores da República, a maioria da casa, para que se investigue o governo federal também, mas os bilhões de verbas federais enviadas para estados e municípios. Eu agradeço se a gente puder realmente rastrear o dinheiro da corrupção, onde quer que ela esteja, doa a quem doer. Muito obrigado. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores. Os indícios de corrupção praticados no âmbito dos estados e dos municípios. É uma investigação claramente seletiva, é uma investigação claramente com viés político-eleitoral, o que é lamentável. Aqui escolhe a quem investigar, aqui escolhe a quem atacar. E um dos ataques mais cruéis que estão acontecendo nesse momento, escrevam isso na história do Brasil, é o ataque a um dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa e de expressão.
Os mesmos que, hora ou outra, acusam o presidente por falas e por ofensas a membros da imprensa. São aqueles que patrocinam o ataque mais vil contra essa liberdade que é uma garantia constitucional. Antes de eu ser senador da República, deputado federal ou qualquer outra profissão, eu fui jornalista por alguns tempos. Fui jornalista por 12 anos. E para chegar no jornalismo investigativo a certos figurões, especialmente nos postos altos de poder, um dos elementos condutores fundamentais nesse processo investigativo é a possibilidade de você oferecer ao seu interlocutor o sigilo da fonte, o resguardo da fonte. Atacar esse pilar é atacar um dos fundamentos da Constituição. Quando eu vi o requerimento apresentado e vindo com a chancela, com a rubrica de quem veio, eu vi que nós estamos num dos momentos mais tristes da história democrática do Brasil. Porque sequer deveria ser apresentado. Mas sendo apresentado, deveria ter fundamento digno, respeitoso, lógico, juridicamente. Mas não tinha isso. Pior que isso, sendo apresentado pela sua irracionalidade, pela sua inconstitucionalidade, pela sua ilegalidade, pela sua arbitrariedade, não deveria ser pautado. Mas também foi. Lamento de forma veemente que isso esteja acontecendo no âmbito da CPI e da Casa Alta do Congresso Nacional, do Senado da República. Aqueles que se negam a investigar corrupção, aqueles que se negam a investigar fatos relacionados a estados e municípios, agora querem perseguir veículos de imprensa no Brasil. E olha que não sou aplaudidor de qualquer tipo de linha editorial, de jornal A ou B, de televisão A ou B, de rádio A ou B. Tenho minhas críticas, mas jamais ousarei cercear o direito de quem quer que seja, ainda que discorde de forma veemente do que estão veiculando. É um direito deles fazer isso. Então, eu volto ao trabalho dessa CPI num dia triste para a República e para o Parlamento brasileiro diante dessa agressividade. Nada de pauta esse requerimento, na verdade, o presidente Alguém aqui acredita realmente que foi um equívoco? Será que foi um equívoco também o fundamento que colocaram no requerimento? Ctrl-C, Ctrl-V, que era para outro servidor e colocaram para sustentar a quebra de sigilo da Jovem Pan? Foi equívoco também? Ou é a cegueira deliberada, fruto de uma maldade perversa a imperar nessa CPI? Eu sou a favor de toda a investigação, contra quem quer que seja, mas nós não podemos defender o arbítrio, a ilegalidade, a inconstitucionalidade. Tirar de pauta não limpa a mancha que deixaram nos pilares da Constituição Federal. O foco da CPI é investigar tudo. Essa foi a vontade dos senadores que se inscreveram nos requerimentos. Essa CPI não nasceu para fazer uma investigação seletiva. Quem está determinando uma investigação seletiva é o G7, é o grupo que comanda a CPI. Eles estão escolhendo investigar seletivamente o governo federal, o Ministério da Saúde, e rodando em círculo, sem evidências. Gastam tempo, dinheiro, movimentam a máquina pública para a produção de narrativas, sem evidências, sem lastro na verdade real. Aqui busca-se a verdade midiática, apenas narrativas que promovem desgastes políticos com objetivos eleitorais, mas não querem investigar de verdade, porque investigam contratos que não existiu, investigam repasses que não aconteceu, repasses que não aconteceram, pagamentos que não foram efetuados, corrupção, onde não houve um centavo de real pago a quem quer que seja. Mas dizem que se trata de corrupção, o caso mais grave de corrupção. Talvez estejam olhando para os fatos de agora, mas estejam enxergando no retrovisor
o que aconteceu nos governos Lula e Dilma. Porque nos contratos que estão apontando como objeto de corrupção, não há um centavo de real pago. Então, deixar de investigar estados e municípios, é uma escolha seletiva para afastar a investigação de corrupção de verdade, para focar esforços no embate meramente eleitoral. Veja, onde há elementos, provas de que houve pedido de corrupção, há corrupção, há crime a ser apurado. Mas não o fato de você simplesmente ter uma situação que, em algum momento, alguém disse que aconteceu a tentativa de contratação sem que tenha acontecido um ato processual sequer, sem que tenha avançado um milímetro sequer, e que o próprio órgão de controle interno tenha reconhecido e afastado essa possibilidade. Então é preciso separar aqui o que é uma construção narrativa. Narrativa não é prova em processo. Prova, ela deve ser validada no âmbito da CPI e posteriormente ser aproveitável no âmbito de uma ação penal promovida pelo Ministério Público ou mesmo numa investigação pela Câmara dos Deputados, se for caso de crime de responsabilidade. Não é o que vejo até esse momento aqui. Essa situação da quebra do sigilo, só voltando, o senhor acha que eles só retiraram porque a repercussão nacional foi muito negativa? Eles acionaram a marcha ré a partir do momento em que viram o tamanho da besteira que fizeram. Mas colocaram de forma irresponsável e covarde. E aí, mesmo que outros veículos de comunicação, porque há divergências, há linhas editoriais diferentes entre veículos de comunicação, mas há um fundamento que une a todos, que é a defesa das prerrogativas constitucionais. A liberdade de imprensa é uma garantia constitucional que assiste a todos. Você pode concordar ou discordar da linha editorial, mas a todos cabe essa defesa. Assim como para a advocacia, as prerrogativas do advogado, que vem sendo aqui desafiadas a todo tempo. Então, eu lamento que o requerimento tenha sido apresentado, lamento que tenha sido pautado. E o fato de retirar tardiamente nesse momento não representa qualquer tipo de eximição de culpa com relação a essa tentativa de atentado à liberdade de imprensa. Eu acho que a saída do ministro Ciro da CPI não representa prejuízo, porque outro senador vai ocupar o seu espaço. Ele vai para uma posição que acho que pode ajudar muito o governo, dentro do papel que exercerá como ministro-chefe da Casa Civil e também no âmbito da articulação, considerando o nível de relacionamento que ele tem no Senado Federal, seja com senadores ligados ao governo, ou senadores independentes, ou senadores que são de oposição. O senador Ciro é conhecido e reconhecido dentro do Senado Federal, justamente por sua habilidade e seu fino trato com todos os colegas parlamentares. Obrigado, gente. Um abraço.